Oi, pessoal! E aí, vamos dar continuidade a mais um tema sobre a nossa disciplina de fundamentos. E agora falar um pouquinho sobre feridas, sobre cicatrização, sobre algo que vocês vão perdurar um pouquinho aí no curso, conhecendo um pouco mais sobre esse cuidado, não só nessa disciplina, mas também na disciplina de saúde do adulto, depois nos estágios. Então é algo que vai ser recorrente dentro da formação acadêmica de vocês. Eu adoro falar sobre esse tema, alguns já sabem que é a minha área de atuação, né, o manejo de pessoas com lesões. E a gente vai ter esse tempinho agora para falar um pouco mais sobre essas feridas, ok? E tentar, da medida do possível, trazendo mais informações, além daquilo que vocês já conhecem, porque essa parte inicial ela é bem, como eu posso dizer, bem discutida já no início do curso, né? Principalmente a parte de cicatrização. Quem já passou por histologia, que já foram, acredito que todos, né? Imuno, fisiologia, já vai lembrar um pouquinho, patologia, vai lembrar um pouquinho de muita coisa que eu vou comentar aqui. Bem, quando a gente pensa em assistência ao indivíduo com feridas, né, tratamento e prevenção, de uma forma geral, a gente vai destacar aqui onde o enfermeiro atuaria. Então, ele vai atuar em locais desde a atenção básica para manejo dessa ferida, como também em áreas como a UTI, emergência, na pediatria, lesões que são caracterizadas como crônicas, né? Aquelas feridas que demoram muito tempo para cicatrizar. Então, a gente vai observar que vai ter uma dinâmica de ações onde o profissional enfermeiro, juntamente com a sua equipe, vai ter muita coisa para fazer, certo? A gente pode destacar também que o enfermeiro está responsável dentro desse manejo, principalmente na prevenção. Então, aqui é só uma notícia para contextualizar, onde existe, né, esse exemplo desse hospital particular em João Pessoa, que oferece um serviço de ajuda a evitar lesões de pele. Então, quando a gente conhece o mecanismo de formação daquela lesão, como ela surge, a gente pode fazer ações preventivas mais efetivas, ok? E dentro da medida do possível, vocês vão observar que na graduação de vocês, vocês vão ter que se deparar sempre com essa realidade, de tentar promover a saúde dessas pessoas com ações mais preventivas. Bem, a gente vai ter duas resoluções que vai nos ajudar, a resolução do COFENHA, a 501 e a 567 de 2018, que vão atuar principalmente dentro das competências da equipe de enfermagem. E é bom vocês depois lerem um pouquinho essas resoluções, porque elas vão trazer o que é do enfermeiro, o que é do técnico, essa divisãozinha que a gente tanto discute às vezes no dia a dia, né? Ah, isso é atribuição do enfermeiro, essa é do técnico, não, isso o técnico pode fazer, isso é só o enfermeiro que faz. Então é bom vocês lerem um pouco sobre isso. Lembrando que dispositivos ou procedimentos que são invasivos, eles necessariamente são atribuições do enfermeiro. As lesões, né, ou então o manejo de lesões com menor complexidade podem ser realizadas por técnico de enfermagem, ok? Então, entendendo um pouquinho sobre as feridas, a gente precisa trazer o conceito, né, os conceitos gerais e a fisiopatologia. Quando a gente conhece a fisiopatologia, a gente consegue fazer muita coisa de forma mais assertiva. E aí vocês vão já entender isso. Vamos lá. A gente vai observar que a ferida é uma ruptura da pele, né, na membrana mucosa ou em qualquer outra estrutura do corpo causada por um agente físico, químico ou biológico. Quando a gente comenta que é um agente químico, físico ou biológico, a gente já sabe que esse físico pode ser um pedaço de ferro, de madeira, de vidro, né, de plástico, ok? E esse ferro pode ser um bisturi, então é uma ferida às vezes cirúrgica. O químico, algum agente ácido ou básico que pode corroer as camadas da pele, ou biológico, tendo principalmente como ação, né, parasitas, larvas, né, que é o mais comum, ou processos infecciosos como a própria bactéria, ok? Que elas danificam e destroem as camadas da pele.
Essa ferida, ela vai passar, depois dela surgir, ela vai passar por um processo de cicatrização, que, tecnicamente falando, essa é uma classificação bem inicial para vocês, né? Tem outras classificações, a partir também das lesões, dos tipos de feridas, mas ela pode ser ter uma cicatrização primária ou de primeira intenção, secundária ou terciária. Eu vou traduzir bem rápido isso aqui para vocês, nos slides onde tem uma figura para poder ajudar vocês a reconhecer melhor isso. Então, a cicatrização primária ou por primeira intenção é quando tem uma incisão. Ela pode ser uma incisão por um bisturi ou por uma faca, algo com pontiagudo que vai fazer esse corte com pouca perda de massa epidérmica, dérmica ou até mesmo de camadas mais profundas. Então, dentro dessa incisão, logo em seguida pode ser feita a aproximação, e essa aproximação, ela justamente vai trazer o quê? Ela vai trazer uma recomposição daquele tecido só naquela região, sem muitas alterações do que era o original. Apesar que não vai ser o mesmo tecido, mas a gente vai ter uma cicatriz muito parecida com o que era antes, ok? Porque teve pouca perda epidérmica e dérmica do paciente, ok? Bem, e quando a gente tem uma cicatrização por segunda intenção, é quando aquela lesão que foi provocada ou por um agente físico, químico, biológico, ela deixou uma região aberta, né, bem grande, geralmente isso é acima de 3 centímetros. Então, a partir dessa abertura, a gente vai esperar que o tecido, não por aproximação das bordas, né, do bordo dessas lesões, né, mas pelo crescimento tecidual, do tecido de granulação, que é um dos tecidos que vão estar envolvidos nesse fechamento da lesão. Vai crescendo pelas bordas e pelo centro até se aproximarem a um ponto de fechar a lesão, ok? Se tiver secreção, pus, uma ferida aberta, também deve-se esperar ter todo esse tratamento dessa ferida, né, desse pus que está saindo por infecção, e depois a gente vai observar de forma mais precisa o crescimento tecidual. Aí para vocês observarem, né, primeira intenção e uma de segunda intenção. A de terceira intenção nada mais é do que uma ferida de cicatrização por primeira intenção, onde tinha uma incisão cirúrgica, onde por algum motivo, geralmente infecção, teve uma abertura e aí precisou ficar aberto e depois de um tempo o cirurgião veio e reaproximou. Então a gente vai observar que essa realidade é também comum em algumas situações, ok? De encontrar uma complicação cirúrgica que leva a uma cicatrização por terceira intenção. Mas lembrando, né, isso são fatos mais isolados, é uma complicação que gera essa situação. Bem, e aí quando a gente fala da fase de cicatrização, vocês já estudaram isso, eu acredito, né, que em algumas literaturas elas dividem essa fase da cicatrização em 4 etapas. Eu vou tentar dividir aqui em 3 para facilitar e também a compreensão e até mesmo ser mais didático com vocês. Mas é a fase inicial, que é a fase inflamatória, que se dá desde o início mesmo da incisão, do corte ou do dano com o tecido. Também chamado de fase exudativa ou exudativa, certo? É onde a gente tem a maior produção, né, de seromazinho, né, de líquido para extravasamento e também uma maior vascularização do leito da ferida. A gente vai ter depois a fase proliferativa ou a fase granulocítica ou de granulação, que a gente vai ter os grânulos de queratinócitos, né? A gente vai ter aquele crescimento tecidual. E depois a fase de maturação, que também em algumas literaturas divide essa fase de maturação sendo uma etapa, que é a fase já de epitelização, junto com a organização desses fibroblastos e colágeno, e dividem isso da fase de maturação e remodelação. Mas aí a remodelação já é a fase mais final, onde a gente já vai ter uma destruição do colágeno antigo para o depósito do colágeno novo. Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais lá na frente, ok?
E dentro desse processo a gente vai ter a ativação do sistema de coagulação bem no início, onde a gente vai observar que a gente vai ter agentes plaquetários atuando para poder nos ajudar, né, nesse sangramento. A gente também vai ter um desbridamento da ferida com agentes dos macrófagos e neutrófilos, leucócitos, defesa contra infecções também com esses agentes, e a função de controle central da cicatrização, né, principalmente associado a essas etapas e às estações que a gente vai já citar, uma sobreposta à outra. Bem, e aí essa figura ela é bem emblemática, que ajuda vocês a memorizarem de forma sintética as etapas por tempo. Então, no início, a gente vai ter a fase de coagulação, onde teve o corte, então tem sangramento. Então, a gente vai precisar da ajuda da fibrina e da fibronectina para tentar tamponar esses vasos que estão ali sangrando. Aí a gente tem o início da fase inflamatória associada com isso e depois uma fase mais tardia com menor potência da sua ação. Depois a gente já vai seguir observando um estado de saturação. Epitelização com a sutura da ferida ou a ferida aberta. Qual é a diferença, professor? Se você olhar para baixo, vocês vão ver o tempo, né? Se a ferida foi suturada, né, é uma ferida cirúrgica, teve a aproximação dessas bordas, ela antes de um dia já começa a entrar em epitelização. Mas se ela está aberta, ela vai observar que a partir do terceiro dia, né, é que ela vai começar a ter as primeiras ações de epitelização, né? E aí tanto de espessura parcial como de espessura total. De espessura total quando a gente tem perdas de todas as camadas, a gente vai gastar mais de 30 dias, em média 40, 42 dias para poder ter toda essa epitelização, ok? A questão do depósito e da diferenciação dos fibroblastos, né? Vai ter a partir do primeiro dia, e depois a gente vai ter o colágeno com a matriz tardia, que vai ter depois dessa renovação, chegando até 100 dias. A angiogênese, que é a formação de novos vasos, que é a partir do segundo dia. A contração da lesão, que também começa a partir do segundo dia. E a remodelação do colágeno, que é a destruição do colágeno antigo para a troca por um colágeno novo, né, e de forma mais organizada. E aí isso chega a ser no terceiro, quinto dia, podendo chegar até o final de 100 dias, ok? Bem, então a gente vai observar um trauma na pele. No momento do trauma, a gente vai ver que vai ter rompimento de terminações nervosas, né? Conexões vasculares. E também a gente vai observar que à medida que essa lesão é maior, a gente vai ter um número maior de elementos, um número maior de camadas envolvidas da pele. E isso, desculpa, vai atrapalhar ainda um pouco mais o processo de cicatrização, certo? Já que o tecido dérmico e muscular, ele é bem mais vascularizado. E a epiderme, a gente vai ter aquela aquela ausência de vascularização, que também dificulta no processo de cicatrização. Bem, após uma lesão tecidual de qualquer natureza, após esse trauma, o organismo desencadeia a cicatrização considerando um processo extremamente complexo, composto por série de estágios, que a gente acabou de citar alguns deles. E depois a gente vai ver também a questão da intensidade, como eu acabei de comentar. Se é uma lesão mais superficial, o próprio tecido, a derme e a epiderme, consegue se regenerar de forma bem mais rápida. Mas quando ele é mais profundo, ele consegue atingir vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos eles são responsáveis pela oxigenação, nutrição desses tecidos. Então a gente vai ter uma dificuldade em restaurar esses tecidos de forma mais rápida. Aí por isso a necessidade de ter uma angiogênese naquela área lesionada, ok? Bem, quando essa lesão ela é mais superficial, ela é bem, como é que eu posso dizer, superficial, mas uma arranhadura, algo muito leve, né, que não teve profundidade, ou não foi com um agente mais perfurante, a gente pode classificar essa ferida como uma ferida epidérmica, onde a gente vai ter realmente a destruição, a remoção da epiderme e uma camada muito fina da derme, né? Então são chamadas feridas de espessura parcial. E as feridas são cobertas inicialmente por uma crosta, a qual é formada por sangue, restos celulares desvitalizados e partículas de tecido. Então, nesse processo
de reepitelização, a gente não vai ter todas as etapas, porque a gente não vai precisar ter ação, muitas vezes, de fibroblastos, de colágeno. Só o próprio queratinócito e a matriz dérmica da pele do paciente consegue fazer essa regeneração em 24 a 48 horas. E a gente espera que a partir dessa renovação, essa casquinha ela se desprenda e ela saia sem nenhum problema. Aqui só para vocês verem, é algo bem superficial, certo? Ó, bem superficial mesmo. E a gente vai ter as feridas dérmicas, que já vai atingir a camada dérmica ou subjacentes, né? As camadas mais profundas do tecido subcutâneo, e elas podem envolver músculos, ossos e são chamadas de feridas de espessura total. E o processo de cicatrização passa pelas 3 etapas que eu acabei de falar para vocês, ok? Então a gente já vai ter uma perda mais ponderada da pele, mesmo parecendo algo que não é tão profundo, mas em áreas onde o tecido já não é tão espesso, ele consegue, em poucos milímetros, atingir estruturas como tendões, músculos, ossos, e isso é o que importa. Não é a questão da profundidade em termos de quantidade, mas sim a questão das camadas que estão envolvidas, ok? Então, dentro desse primeiro processo inflamatório, a gente vai ter uma lesão de um tecido por agente físico, químico ou biológico, onde a gente vai ter uma vasodilatação, aumento da permeabilidade desses capilares, e isso vai facilitar todo aquele mecanismo de defesa com agentes leucocitários, com aumento da permeabilidade, a saída desse exudato. A gente vai ter também uma ação quimiotaxia, né, desses agentes de defesa migrando, né, para o tecido, saindo do vaso e indo para o tecido e gerando também uma resposta sistêmica, né? No caso, muitas vezes, quando a gente pensa numa lesão que o paciente teve com arranhão ou algum agente que ele é agente alérgico, isso vai ter uma resposta também central, né? Então, os próprios linfócitos, né, vão carregar essa mensagem e vão dar essa resposta mais rápida para o paciente, né, em termos de forma global. Aumentar o fluxo de sangue, liberação dos fluidos, aqui a gente vai ver que vai gerar aquele exudato, né, aquela secreção da ferida, a migração dos leucócitos para a área onde foi ferida, e também o paciente pode apresentar febre e crescimento dos leucócitos. Então, na fase inflamatória, nada mais é do que uma resposta, né, a reação natural a qualquer trauma que a gente tem. Então, é natural a gente ter essa inflamação no local. E ela ajuda no reparo da ferida e remove os restos celulares estruturais danificados e proporciona força tensa à ferida. Já que nessa fase inflamatória a gente também tem a figura já dos fibroblastos envolvidos aqui, ok? E colágeno. A inflamação usualmente dura 24 a 48 horas e é completada em 2 semanas, seguidas por uma fase subaguda, né? Como eu falei para vocês, ela vai diminuindo, perdendo força esse processo inflamatório. A gente observa que a fase inflamatória vai ter essa resposta vascular, né, no leito, e celular, que remove micro-organismos, material inorgânico e tecido desvitalizado. Nós vamos observar também uma vasoconstricção após o trauma para lentificar ou parar a perda de sangue, isso é super importante. Lembrando que essa perda de sangue ela pode ser aumentada ou diminuída a partir de outros fatores da avaliação, como o uso de anticoagulantes, o paciente que tem a pressão arterial elevada também, ok? Ocorre uma vasoconstricção transitória de curta duração, cerca de 5 a 10 minutos. E aí a gente observa que as plaquetas liberadas pelos vasos após o trauma desempenham um papel importante liberando substâncias vasoconstrictoras e formam tampões que ajudam a lentificar ou reduzir a perda de sangue. Então, concomitante a essa vasoconstricção transitória, os leucócitos, que são os nossos amigos de defesa, começam também a se agregar e eles começam a se concentrar na parede dos vasos da próxima região que está lesionada para justamente se transpor, né? E aí esse momento é onde ocorre a marginação leucocitária, que é essa foto aqui bonita, ó. O vaso e os leucócitos começando a ir para a borda do vaso para poder aproveitar a permeabilidade e passar. Então, dentro da marginação leucocitária, imediatamente após a vasoconstricção, os vasos não lesionados dilatam e a permeabilidade capilar aumenta em uma resposta às substâncias químicas liberadas pelos tecidos danificados.
Então, esse é outro ponto importante. Lembrando que os pacientes que têm diabetes, né, eles têm essa reação leucocitária diminuída, né, lentificada. E os leucócitos polimorfonucleares são os primeiros a migrar para a ferida e iniciar a fagocitose também de tecido desvitalizado e de outras substâncias. E esses leucócitos, eles formam esses pseudóptos como fossem bracinhos mesmo para poder caminhar nessa região, né, nesse tecido, ao redor das partículas de restos celulares, circuncindam e as dissolvem nessas partículas e digerem enzimaticamente. E à medida que os leucócitos polimorfonucleares morrem, sua enzima intracelular e restos celulares são liberados no local da lesão e tornam-se parte do exudato, né, no caso o pus, que está presente na secreção da ferida. E aí depois a gente vai ter a ação dos macrófagos, né, que vão começar também a quebrar, ingerir material que não foi solubilizado pelos leucócitos. E a excreção dos macrófagos, né, que ele ajuda na liberação de ácido ascórbico, peróxido de hidrogênio e ácido lático, que são importantes no processo também de controle infeccioso. E essas substâncias acumulam-se no local da ferida e mais macrófagos são produzidos para continuar a fagocitose. E na fase final da inflamação, né, nós vamos ter a figura da fibrinolisina dos vasos sanguíneos. Então, a gente vai quebrar essa fibrina que está ali, né, que estava ali aderida, né, esse resto celular. Então, se abrem para auxiliar na redução desse edema, né, liberando mais os vasos. Na fase de crescimento, depois desse processo inflamatório, ou a fase de granulocítica ou proliferativa, ela também pode ser conhecida, né, como eu falei, fibroblástica, né, uma vez que a ferida foi limpa pelos leucócitos através da fagocitose e o reparo dos tecidos danificados continua. Então a gente já tem tudo limpinho, né, não tem mais resto celular, não tem mais restos de bactérias, de nada, então a ferida está propícia a crescer e a fechar. Então esta fase continua até a cicatrização da ferida, continua até a cicatrização final da ferida, e o reparo epitelial passa por uma sequência de mobilização, migração, proliferação e diferenciação dos fibroblastos e do colágeno. O colágeno nada mais é do que o cimentinho, ele vai ajudar a aderir esse fibroblastos na ferida, né? E ajudando também na formação das novas células. A mobilização começa quando as células epidérmicas achatam-se e desenvolvem filamentos de actina nas bordas citoplasmáticas da célula. E isso vai ajudar a atrair novas células para aquela região, certo? Aí a gente vai ter dentro do crescimento, a gente vai ter essas células migrando geralmente para a periferia. Dentro da área que foi lesionada, nós vamos observar que vai ter um crescimento de múltiplas camadas, né? Abaixo desse colágeno e posteriormente abaixo da crosta que vai se formar, e elas vão se diferenciando de cubos ou retângulos. Depois a gente vai observar que as células começam gradualmente, né, cobrir a superfície dessa ferida de forma geral, fechar os defeitos epiteliais. O que é isso? Algum buraquinho, né, alguma borda que ficou mais tortinha, ela começa a regular isso. E depois começa a fechar essas barreiras protetoras para também parar de perder fluido, né? Já que enquanto a ferida está aberta, ela está chorando, como a gente chama, né? Está drenando esse exudato. E à medida que o epitélio gradualmente se enfraquece, a crosta se afrouxa e desloca dessa ferida, deixando uma coberta fina transparente sobre a pele, que é o tecido epitelial. A gente espera que você deixe a feridinha, a casquinha sair sozinha, né? E acredita-se também que a crosta seja uma barreira temporária para a ferida e que não deve ser manipulada. E aí, traduzindo isso, é porque essa crosta geralmente ela é uma barreira para bactérias, para umidade, para outras coisas. E quando a gente remove, a gente deixa isso mais exposto. Então, você tem que garantir que ao remover, você tem a chance de aplicar um curativo que vai dar esse controle de umidade e também diminuir o risco de infecção. Bem, e aí, enquanto a repelização está ocorrendo, o processo de contração da ferida começa pelos miofibroblastos, certo? Em até 2 semanas. Se a ferida não fechar 2 a 3 semanas após esse período da lesão, a contração da ferida acaba. Então a gente espera que naquele momento inicial a ferida consiga, né, realmente se aproximar e fechar totalmente. Depois disso, a gente vai perder a ação desses miofibroblastos. E aí a gente, dentro dos miofibroblastos, que são os seus principais atores, né, vai ajudar nessa contração
Isso gera um certo desconforto para o paciente, ele sente a ferida contraindo e ajuda principalmente a aproximar essas bordas. Essa contração da ferida, a gente espera que ela seja de 0,6 a 0,75 milímetros por dia. E isso, né, vai variando de acordo com o tamanho da ferida, né? E a cicatrização da ferida superficial por células epiteliais não é adequada para a integridade da pele, já que ela é uma revitalização muito frágil, né? A lesão em cicatrização também precisa de resistência para suportar as tensões mecânicas. E isso geralmente só ocorre quando a gente tem uma cicatrização por segunda intenção, onde a gente tem a figura dos miofibroblastos e dos colágenos ali envolvidos. Na revitalização, só é uma camada do extrato córneo, né, do extrato germinativo da epiderme, perto da derme, que vai estar produzindo novas células. E por último, a fase de maturação, ou também chamada de remodelação, que é quando é feita a troca desse colágeno antigo, né, essas fibras de colágeno antiga pelas fibras de colágeno nova. E isso ajuda a dar uma nova cara para a ferida fica mais uniforme, certo? A gente também vai observar essa degradação, e quando tem um desequilíbrio dessa degradação, né, dentro desse processo de produção de colágeno, a gente observa que vai ter um problema. Esse problema se chama ferida hipertrófica ou queloidiana. Então, se a taxa de degradação excede a taxa de produção, resulta em uma cicatriz mais amolecida e menor. Se a taxa de produção exerce a degradação, resulta em cicatriz hipertrófica ou queloidiana. Então, toda vez que você vê uma queloide, é quando a pessoa produziu mais colágeno do que era para produzir, ou produziu mais e destruiu o antigo em menor proporção. E a gente vai também acompanhando essa fase de maturação pela própria coloração, que vai partindo de um rosa brilhante, até de uma lesão imatura ainda, né? Até chegar a uma cor mais cor da pele ou próximo da cor do paciente. Geralmente, mesmo pessoas de pele negra, a gente não consegue ter a coloração total. Até mesmo porque os melanócitos que estão no extrato germinativo, eles podem se perder dentro de um trauma ou a depender do tipo de lesão. E à medida que a cicatriz amacia e achata, a aparência se elevada, hipertrófica de muitas cicatrizes dá lugar a um tecido cicatricial macio, branco, plano e maduro. Ok? Esse processo deve levar de 12 a 15 meses na maioria dos casos. Então demora. É essa fase de maturação e remodelação. Certo? Aqui para vocês verem um caso mais hipertrófico e o outro mais normalzinho, só mais amolecido. Ok? Então vocês perceberam como é importante, né, entender todo esse processo para iniciar a ajuda, né, uma ajuda na cicatrização de uma pessoa, né, ajudar uma pessoa a iniciar o seu processo de cicatrização. Então, se você entender todos esses passos, você vai realmente se destacar em entender e ajudar que, se o paciente demorou muito tempo a cicatrizar a ferida, ele fugiu daquele prazo que eu dei para vocês iniciais aí de 12, 15 semanas ou até mesmo 42 semanas, né? Então, vai depender de se é uma revitalização ou uma cicatrização. Mas vocês vão se deparar com pacientes que têm 3, 4 anos aí, tentando tratar uma ferida. A gente não consegue. Ok? Então vamos dar uma pausa aqui e a gente volta já já com mais informação para vocês.